Bom dia, amigos. Que a paz esteja com todos. Vamos meditar mais uma vez. Semana passada eu postei a respeito do livro de Mateus, no capítulo 17, sobre a transfiguração de Cristo. Então, eu compartilhei com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Hoje eu vou falar sobre o livro de Mateus 17, no versículo 14, que fala sobre a cura de um lunático. A palavra diz assim, E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe a teus discípulos e não puderam curá-lo. Vamos ficar só nessa parte aqui, para a gente mastigar um pouquinho a respeito disso. Como a gente havia dito que Jesus esteve no monte e ali houve a transfiguração, depois que aconteceu aquelas coisas e Jesus chamou seus 3 discípulos que estavam com ele e estavam descendo. E ao descer, eles estavam dialogando, Jesus com seus discípulos. E eles estavam voltando para onde estavam os outros discípulos e mais uma multidão que estava ali, certamente esperando Jesus retornar, à procura de uma palavra, à procura de um milagre, à procura de algum motivo também para crucificá-lo. Porque a palavra fala que todos estavam com motivos diversos ali à procura de Jesus. Mas no meio da multidão, de repente, surge um homem. E quando esse homem surge, esse homem, ele automaticamente pôs de joelhos aos pés de Jesus. E começou a falar com ele. Eu quero chamar a atenção nessa parte, porque ele fez coisas que chamam a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele colocou-se de joelho e começou a dizer para Jesus. Então o que aconteceu? Ele adorou e no momento que ele enjoelhou adorando, ele começou a fazer a sua oração. 2 coisas essenciais que nós precisamos para chamar a atenção de Jesus. Adorá-lo e orá-lo. E de repente, no verso 15 e 16, nós aprendemos diversas coisas a respeito desse homem. A primeira coisa que nós aprendemos é que a intercessão tem poder. A intercessão é nós orarmos em propósito da vida de outras pessoas. E quando nós oramos pelos nossos amigos na região espiritual, as portas se abrem de uma forma assim que é fora de sério, fora de comparação. Pois até no livro de Jó, fugindo um pouquinho de assunto, fala que Jó começou a receber as bênçãos quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então nós aprendemos a respeito do poder da intercessão. A segunda coisa que nós aprendemos com esse homem é apresentar as nossas dificuldades com detalhes. Porque muitas vezes a gente tem orado correndo, a gente tem orado de forma assim, Senhor, eu quero tal coisa, oração de petição. Mas não fala o detalhe. Senhor, eu preciso de uma cura. Deus sabe de que cura que você está falando, mas você precisa detalhar para ter um diálogo com Deus, para que comece aquela intimidade ser encostada assim, como se fosse rente. Nós precisamos ter uma oração íntima com nosso Senhor Jesus. A terceira coisa que nós aprendemos com ele
é reconhecer que mesmo quando já procuramos por outras maneiras ou por outras pessoas, nós acreditamos que só Jesus tem o poder para nos ajudar. Porque tem muitas vezes que a gente tem procurado por lugares errados. E talvez isso aí cria para a gente um certo receio da gente procurar a Jesus, sendo que Jesus deveria ter sido o primeiro a ser procurado. Mas muitas vezes a gente não tem feito isso, muitas vezes a gente tem desabafado com pessoas erradas, procurado em lugares errados, mas nunca é tarde. A partir do momento que a gente ainda encontra-se respirando, a gente ainda tem solução para o passo da nossa vitória. Jesus ele fala a respeito de pessoas, quando o homem fala para ele assim, procurei ajuda com seus discípulos, mas eles não puderam resolver meus problemas. Aí Jesus fala e os chama de incrédulo e chama de perverso. A incredulidade, ela dá o significado de falta de fé. E a perversidade é de malvadeza. Então Jesus ele estava falando que a pessoa ela não estava exercendo a fé e a maldade estava tomando conta por causa da atitude. Porque no verso 17, Jesus quis dizer assim, que enquanto não existir fé, vai existir maldade, vai existir sofrimento. No verso 17, vamos lá um pouquinho nele. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando sofrereis? Então é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que enquanto não existir fé, vai existir maldade, e vai existir sofrimento. E quando Jesus morrer e ressuscitar e subir ao Pai, somente quem tiver fé, somente quem praticar bondade, Jesus estará presente nele. É isso que Jesus quer dizer a respeito disso. Porque ali Jesus estava em vida, Jesus estava em carne. E eles estavam geralmente esperando por Jesus para que ele fizesse tais coisas. Mas Jesus ele nos disse que a gente pode fazer obras como a deles e obras maiores ainda. Mas só que para que isso aconteça, ele precisa estar presente dentro de nós. Foi isso que foi o sacrifício dele por nossas vidas. Foi o derramamento do seu Espírito sobre a igreja. E a igreja somos nós. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre nossas vidas, ele faz morada dentro de nossas vidas. Então nós não precisamos depender de um, não precisamos depender de outro, não precisamos procurar por lugares onde Jesus achamos que Jesus está, mas quanto na verdade ele se faz morada dentro de nossa vida, nós temos autoridade para isso. E a palavra deixa bem claro que esse homem, o pai desse rapaz, ele para encontrar Jesus, ele foi no caminho que Jesus passaria. Então, se você quer uma vitória para a sua vida, vá para os caminhos de Jesus. Ali você vai encontrar a solução para as suas dificuldades, mesmo que elas sejam impossíveis. E somente quem tiver fé e quem praticar a bondade, Jesus estará presente nele. Jesus está presente em mim, Jesus está presente em você. Quando os discípulos estavam questionando, argumentando com Jesus, por que não puderam expulsar o demônio, Jesus mostrou o seguinte, que quando se tem fé, mesmo que nós pensamos que existe tamanho na fé, o resultado é de tamanha grandeza, porque não existirá impossível. Ele compara a fé como o tamanho de um grão de mostarda, que mesmo que seja daquele tamaninho, se dizer para um monte e tal, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que se uma pessoa acha que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela tem fé. Nós devemos pedir para a nossa vida a unção de fé.
é a renovação da nossa unção, da fé, para que a gente exerça essa fé de tal forma que nós possamos ter convicção que as coisas vão vir mesmo sem a gente estar vendo elas. E no verso 21, Jesus ele nos ensina também que a fé sem o sacrifício alimenta empecilho que nos impede de dar o passo da vitória. Jesus respondendo disse: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando sofrereis e trazei-nos aqui. Ele pediu para que levasse o menino para ele. Mas o versículo 21 fala assim: mas essa caça de demônios não se expulsa senão por jejum e oração. Então Jesus está nos ensinando, igual eu falei, que a fé sem o sacrifício, ela alimenta a empecilho que nos impede de dar o passo para a vitória. Então, o que nós aprendemos aqui para fechar? Que a fé, a oração e o jejum constrói fortalezas na nossa vida, que constrói fortaleza nas nossas vidas, que derrubam qualquer obstáculos que tentam nos impedir de caminhar. É preciso que nós praticamos essas três coisas. A gente movimenta a nossa fé com oração e fortalece com jejum, porque a fé ela vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E para que a gente possa ouvir da palavra de Deus, a gente precisa ter a palavra conosco. Deus abençoe a cada um de vocês mais uma vez e fiquem com Deus.